crianças, estamos bem? Tia Creuza de novo aqui com vocês e vamos dar continuidade por enquanto em casa, eu na minha, vocês na de vocês, continuar os nossos estudos. Amém? Tia Creuza está muito feliz de novamente poder estudar a palavra com vocês. E como sempre, Tia Creuza começa pelo versículo, ok? Então, nosso versículo está na Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 16 e no versículo 15, que diz assim: E ele disse, ele quem, criança? Jesus. Vocês vão lembrar em que momento Jesus falou isso? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando Jesus ressuscitou, que encontrou com os discípulos, que os discípulos, depois dos discípulos terem reconhecido Jesus, ele falou essas palavras, né? Que era para ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E nós vamos entender o versículo. Eu quero que vocês entendam, não é para decorar, é para entender e aprender. Então, ide é de vão, vamos lá, sair. Por todo o mundo, por todos os lugares, pregai o evangelho, falar, anunciar, dizer o evangelho, boas novas a toda criatura, a todas as pessoas. É como se o versículo quisesse dizer o seguinte: vão por todo o mundo e falem, anunciem, preguem o evangelho para todas as pessoas. E esse versículo se encontra na Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 16 e versículo 15. Tenho certeza que vocês aprenderam o significado do versículo. E hoje o tio Léo falou o seguinte, que a partir dessa semana já ia começar a aventura com o apóstolo Paulo. E vocês lembram que o tio Léo conversou com vocês sobre o apóstolo Paulo. Falou do encontro que o apóstolo Paulo teve no caminho de Damasco com Jesus. Ele estava indo para Damasco na intenção, no desejo de prender aquelas pessoas que andavam ou falavam de Jesus. E no caminho aconteceu tudo aquilo que vocês aprenderam, né? Desceu um grande clarão, Saulo caiu, ficou cego por um tempo, mas aquela cegueira era para ele pensar e repensar de todos os atos dele, porque ele perseguia os cristãos. Então hoje a nossa lição é Paulo, um missionário. Hã? Sim, Paulo, um missionário. Porque quando Deus muda, criança, ele muda por completo. Mas eu quero que antes de começar a lição, vocês saibam alguma coisa sobre Damasco. A tia Creuza anotou aqui e eu vou falar para vocês o que eu quero que vocês lembrem. Quero que vocês lembrem que em Damasco tinha várias pessoas, vários judeus moravam lá em Damasco, né? E que também tinha várias sinagogas, isso em Damasco. Quero que vocês saibam que a sinagoga era o local onde os judeus cultuavam, adoravam a Deus e que servia também como uma escola para meninos, só meninos. Outra coisa que eu quero que vocês saibam é que a cidade de Damasco, ela era protegida por uma muralha. Então a cidade ficava dentro daquela muralha. E outra coisa que eu quero que vocês saibam é que à noite os portões
de Damasco eram trancados. Tudo isso vai servir por uma razão depois. Os portões eram trancados por medida de segurança. Lá também era perigoso. Na época de Jesus, as coisas já eram perigosas também. E nesse muro também eu quero que vocês saibam que algumas casas, elas eram construídas, edificadas, algumas paredes da casa, ou uma parede da casa, era edificada naquele muro. E mais uma coisa que eu quero que vocês saibam é que nós vamos falar também de um cesto. Um cesto como esse, só que um cesto bem grandão. Esse cesto aqui a tia Creuza ganhou de café da manhã. Chique, né? Pois é, e o cesto bem grandão. E agora, crianças, nós vamos começar a nossa lição. Vocês lembram do apóstolo Paulo, do encontro que ele teve com Jesus? E no capítulo, a nossa lição está em Atos, continua em Atos 9, só que agora do versículo 19 a 31, e também no capítulo 13, os versículos 1, 2 e 3. E nessa primeira parte aqui do capítulo 9 de Atos, vai falar do novo homem que Paulo se tornou depois daquele encontro com Jesus. E vai falar também que, como vocês sabem, ele foi para a casa de Ananias. Ananias orou por ele, aquelas escamas caíram e ele voltou a ver. E no versículo 19 fala que ele se alimentou depois de tudo aquilo e que se tornou um homem forte. E agora Saulo era um homem convertido, era um homem de Deus, e ele começou a andar nas ruas, mas as pessoas ficavam amedrontadas, morria de medo de Paulo, porque ele foi para Damasco exatamente para prender aquelas pessoas que seguiam Jesus. E eu vou ler para vocês o que aconteceu com Saulo lá em Damasco, que é lá em Damasco. Versículo 19 fala o seguinte: depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus vivo. Crianças, quando Saulo começou a falar essas coisas, um homem que era perseguidor dos cristãos e que agora falava de Jesus, as pessoas ficaram com medo. Primeiro as pessoas, quando ele chegou na sinagoga, lembra de sinagoga? Chegou na sinagoga, estava lotada. Só que algumas pessoas ficaram com medo. Outras pessoas ficavam felizes porque sabia que Paulo era um homem muito importante e falava bem e se expressava bem. Mas outras pessoas duvidaram. Falou: não é possível, gente. A pessoa veio para cá para matar os cristãos e agora está falando de Jesus. Eu não acredito nisso, não. E foi um zum, zum, zum. Só que essa notícia chegaram a alguns judeus. Lembra que os sacerdotes, ele tinha pedido autorização aos sacerdotes para ir a Damasco prender os seguidores de Jesus? Alguns daqueles sacerdotes, alguns judeus, não os judeus convertidos, mas os judeus que ainda odiavam Jesus e as pessoas que falavam de Jesus, se reuniram para matar Paulo. Pois é, se reuniram para matar Paulo. E agora, vocês lembram que a cidade só tinha uma saída? Eles colocaram vigias para quando Paulo saísse, eles pegarem Paulo,
e matarem Paulo. Mas só que algumas pessoas descobriram isso antes. A Bíblia que diz isso, né? Aqui em Atos fala, no versículo, acho que é no 22, 23, fala que as pessoas descobriram que aquelas outras pessoas desejavam matar Saulo. E aí imediatamente, crianças, olha só, quando a gente é transformada por Jesus, Ele dá planos legais pra gente, planos maravilhosos pra gente. E os amigos de Saulo imediatamente bolaram um plano. Lembra do cesto? Pegaram Saulo, colocaram num cesto bem maior do que esse cesto, pegaram umas cordas, e lembra que algumas casas eram feitas no muro, então uma frestazinha, um buracozinho que tinha lá naquele muro, eles desceram Saulo, e agora Saulo conseguiu fugir e foi embora para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele tentou ficar amigo dos discípulos de Jesus. Só que os discípulos tinham medo dele, porque ele era um perseguidor. E não estavam acreditando nele. Mas tinha um homem, Barnabé, que acreditou em Paulo e sabia do que tinha acontecido com ele lá em Damasco, do encontro dele com Jesus, e convenceu os outros discípulos que agora ele era uma nova pessoa. E lá na igreja de Antioquia, onde os cristãos, onde as pessoas pela primeira vez foram chamados de cristãos, seguidores de Cristo, né? Era como se fosse um apelido. Pela primeira vez, aquelas pessoas foram chamadas de cristãos. E enquanto oravam juntamente com Paulo e Barnabé, o Espírito Santo revelou aos irmãos daquela igreja que deveriam mandar Paulo para pregar o evangelho em outros lugares. E dessa maneira, Paulo e Barnabé começaram as viagens missionárias. E é por isso que a nossa lição fala: Paulo, um missionário. Crianças, nós também podemos ser esses missionários. Nós podemos pregar a palavra de Deus e não precisamos ir muito longe. Aqui em Brasília mesmo, nós podemos falar a palavra do Senhor, falar do seu amor, falar que Ele morreu, mas Ele não está morto, que o Filho perfeito de Deus, Jesus Cristo, está vivo e Ele salva, e Ele transforma, e Ele modifica, e Ele vivifica, e Ele faz coisas boas com as pessoas. Lembra que a tia Michele leva a gente lá na Estrutural? Lá é mundo. Lembra que tem aquelas crianças? Aquelas crianças são as criaturas. E nós, eu, você e toda a igreja, somos os discípulos do Senhor. Somos aquelas pessoas que Ele designou, que Ele mandou sair e anunciar e pregar as boas novas do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando todos os dias e que nós possamos, dentro do nosso coração, ter o propósito fiel de buscar o Senhor e fazer a vontade do Senhor e nos colocarmos a serviço do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de te servir em todos os lugares. O Senhor nos colocou nesse mundo com a finalidade de falar do Senhor. O Senhor nos salvou e a tua palavra fala que o Senhor nos amou primeiro. Antes de nós amarmos o Senhor nos amou.
E nós queremos te agradecer por isso. Queremos agradecer pela morte de Cristo, mas queremos agradecer pela ressurreição e porque Ele está vivo e está no céu, nos aguardando. Em nome de Jesus.